Voltamos para o último bloco do nosso programa, que entrevista o juiz do trabalho Guilherme Feliciano. Estamos conversando sobre a exploração sexual econômica de crianças e adolescentes. Juiz Guilherme, no seu entendimento, então, nas hipóteses de exploração econômica de trabalho infanto-juvenil, com lesão física ou psicológica às vítimas, tais ações deveriam ser processadas na Justiça do Trabalho? Pergunto isso porque fica a dúvida se há algo na legislação que leve a essa interpretação. Eu entendo que sim. Esse não é, inclusive, um entendimento particular. Sei que o Ministério Público do Trabalho, nos enunciados que formula, especialmente na Cor de Infância, que é a coordenadoria que trata dos problemas ligados ao trabalho infantil, num desses enunciados também apresenta este entendimento, e a base desta compreensão está no artigo 114, inciso 1º da Constituição. Este também é um litígio que decorre da relação de trabalho, inclusive se réu for o Estado. Então, estas ações indenizatórias que se voltam tanto em face de toda aquela cadeia exploratória, desde que quem paga pelo sexo até quem financia a rede, como também a ação em face do próprio Estado, para mim todas elas são da competência da Justiça do Trabalho. Muito bem, ainda na linha que nós estamos abordando, além da reparação civil, o senhor entende ser necessário fazer valer para todas as crianças e adolescentes os rigores da legislação trabalhista em vigor, como, inclusive, a anotação em carteira de trabalho. A pergunta: no caso da exploração sexual de crianças e adolescentes, como é que isso iria funcionar? Esta é uma questão polêmica, mas veja, e vamos ver se isto pode ser muito bem compreendido. Se nós temos, imaginemos, uma criança de 12 anos em uma atividade produtiva, por 5 anos, houve um caso muito similar na minha região, na 15ª Região do Trabalho, de um menino que, inclusive, teve um dos olhos ferido por conta do trabalho infantil e perdeu a visão naquele olho. Nesta situação, embora esse trabalho seja ilícito, nós temos, obviamente, que após consumado o mal, já que a prevenção aqui não ocorreu, nós temos de indenizá-lo integralmente. Não há como dizer isto seria desumano, uma vez que este trabalho é ilícito. Você, criança, você, adolescente, não terá direito a nada. Ora, seria revitimizar. Nós gostamos de dizer em direito do trabalho que o trabalho prestado não se devolve. Não é possível, se utiliza essa expressão latina, retornar ao status quo ante. De modo que, feito o mal, o único caminho é indenizar. É assim em relação a qualquer tipo de trabalho proibido, como se diz. No caso da exploração sexual infantil, em que nós temos, inclusive, como já falamos no bloco anterior, um crime, prostituição no artigo 244, a pornografia infantil no 244-A do ECA, quando nós temos um crime, nós temos na criança e no adolescente a vítima. Mas se este trabalho, vamos colocar entre aspas, foi exercido de uma maneira não eventual, ou seja, por um certo intervalo de tempo, sob subordinação, sob as ordens de quem a cooptou, de modo remunerado ou não, mas enfim, é certo que a cooptação geralmente se dá por uma promessa de remuneração. E com alguma pessoalidade, me parece, os direitos trabalhistas próprios têm de ser garantidos a esta pessoa explorada, ou ela seria revitimizada. Mas a grande equação é como fazer isto sem estigmatizá-la. Sim, porque isto aqui não pode haver. Então, pensa-se em uma indenização global que alcance não apenas aquilo que compensará os danos morais, os eventuais danos materiais, inclusive o chamado dano existencial, dano ao projeto de vida, porque ocorre nesses casos, mas também uma indenização que alcance todos os direitos sociais que seriam devidos em um caso como esse para um trabalhador comum, mas com absoluta preocupação de gerar efeitos previdenciários, mas não permitir nenhuma estigmatização.
Muito bem, nós vamos então terminar essa nossa entrevista com uma pergunta que talvez seja incômoda para os nossos legisladores. Apesar de ser uma das profissões mais antigas do mundo, a prostituição ainda não foi regulamentada no Brasil, ao contrário de outros países como, por exemplo, a Suíça. No portal do Ministério do Trabalho e Emprego, existe lá o Código Brasileiro de Ocupações, se encontra lá profissional do sexo, mas enfim, não foi regulamentada. Nós podemos afirmar, juiz Guilherme, que uma das barreiras para a regulamentação é justamente o conservadorismo do nosso parlamento? Certamente, eu não tenho dúvidas disso. E aí, inclusive, faço, obviamente, em meu nome, uma meia-culpa, mas na perspectiva do Poder Judiciário. O Poder Judiciário também é conservador aqui, tem sido. A própria doutrina no direito do trabalho demonstra um certo conservadorismo e agora, por favor, precisamos entender isto, não estamos mais falando de criança e adolescente, porque em relação à criança e adolescente, obviamente a proibição é legal e decorre até de documentos internacionais. Claro. Não se vai regulamentar nada ilegal. Certo. Mas a prostituição de maiores e capazes, ela não é criminosa. Criminoso é explorar essa prostituição, que é o que está no Código Penal, né? Intermediação para a lascívia de outrem, manutenção de casa de prostituição. Esses são os crimes. A rigor, a prostituta, ela é a vítima. Mas o que acontece é que, de fato, talvez esta realidade já tenha evoluído. Não vou dizer que todas as pessoas que estão nessa condição estão porque querem. E se não querem, temos de criar políticas públicas para resgatá-las. Mas também não posso afirmar que todas odeiem. Eu não posso imaginar, sobretudo quando hoje temos uma forte indústria voltada, por exemplo, para o cinema, né, para as películas pornográficas, etc. Eu não posso imaginar que pessoas não estejam também por opção. E o que acontece é que nesta situação, o Estado hoje apenas irá nestes locais, quando for, para achacar. Eventualmente, aquele policial desonesto que vai ali obter uma propina, porque aquilo, nos termos do Código Penal, configura um crime, mas estas casas existem, todos nós sabemos que existem em quase todas as cidades e as pessoas sabem onde estão. Então isso é de uma hipocrisia imensa. É preciso que o Estado vá lá para fiscalizar, para verificar se as condições de saúde, segurança e higiene do trabalho estão presentes. Dos três poderes, como você bem disse, Vanderlei, talvez o menos hipócrita hoje seja o executivo, que na classificação brasileira de ocupações cita exatamente profissionais do sexo. No Congresso Nacional há uma resistência imensa, sobretudo por força de lobbies religiosos, etc. Então os projetos que existem não caminham e no Judiciário há uma resistência teórica que precisa ser vencida em relação a maiores e capazes. Muito bem, juiz Guilherme, infelizmente o nosso tempo está realmente esgotado. Eu agradeço muito por sua entrevista. Mais uma vez, eu é que agradeço, fico à disposição e até uma próxima oportunidade. Até. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o juiz do TRT de São Paulo, Guilherme Guimarães Feliciano, sobre a exploração sexual econômica de crianças e adolescentes. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!